Imagina a seguinte situação. Você está conversando com alguém e a pessoa começa a explicar um assunto com confiança demais, sem citar, sem dúvida, e como se estivesse com certeza absoluta de tudo. Mas quanto mais ela fala, mais você percebe que ela não está tendo nem ideia do que está dizendo. Mas agora, pensa na situação inversa. Alguém que realmente entende do assunto e que, mesmo sabendo de muita coisa, que tem experiência, ainda assim hesita em falar. Toma cuidado e pensa 2 ou mais vezes antes de falar qualquer coisa. E quando não tem certeza de algo, ela simplesmente diz: "Eu não tenho certeza disso". E aí vem aquela seguinte pergunta: por que quem sabe pouco de um assunto é tão confiante e, normalmente, quem sabe bastante é tão recluso com suas opiniões? E se eu te dissesse que isso não é apenas uma coincidência, e sim um padrão já universal? E esse padrão ainda tem nome, chama efeito Dunning-Kruger. Pessoal, eu acabei esquecendo de comentar no vídeo que o efeito Dunning-Kruger surgiu de uma história real muito curiosa. Um rapaz passou suco de limão no rosto e pensou que isso ia tornar ele invisível. Com isso, ele foi assaltar um banco e, obviamente, a polícia pegou ele logo em seguida. E ao ele ter falado, mas por que eu fui pego se eu passei suco de limão e estou invisível? Os cientistas começaram a questionar até que ponto vai a ignorância humana, porque ali não era pura burrice, mas era uma crença que ele tinha de que ia ficar invisível de fato. Com isso, eles aplicaram alguns testes lógicos de raciocínio e gramática com pessoas que sabiam de fato sobre o assunto e pessoas que achavam que sabia. Ao final do estudo, né, da prova, os cientistas conseguiram observar que as pessoas que não sabiam quase nada achavam que sabiam bastante, enquanto as pessoas que eram até mesmo professores e sabiam mais do assunto achavam que não tinham ido tão bem naquela prova. Mas isso não é o mais impressionante. E se eu te dissesse que isso não acontece só na vida dos outros, mas que também pode estar acontecendo na nossa vida exatamente nesse exato momento. Mas sabe o que é o mais perigoso? Você nem percebe quando está agindo desse jeito. Tudo começa de forma bem simples. Você decide aprender algo novo, pode ser academia, investimentos, psicologia, qualquer coisa que seja. No começo parece tudo difícil. Você entra e não entende absolutamente nada. Tudo é complexo. Mas aí você começa aprendendo o básico, alguns conceitos, algumas regras, e de repente tudo começa a fazer sentido. E é exatamente nesse momento que o problema começa, porque nesse momento a sua confiança sobe de modo muito rápido. Você começa a pensar, Ah, isso é mais simples do que eu pensava. Acho que eu já entendi como funciona isso. e sem perceber, você começa a opinar sobre um assunto como se fosse um expert, mesmo não sabendo quase nada. Você começa a ensinar os outros, defender ideias com total firmeza e até mesmo dar aulas sobre um assunto. Tudo isso mesmo não tendo quase nenhuma base suficiente para poder argumentar. Ó, pessoal, vamos imaginar uma pessoa que entrou na academia hoje e que dentro de um mês ela já acha que entendeu de tudo e quer corrigir os outros nos exercícios. Não, você está fazendo errado. Faz assim que vai pegar mais. Não, ó, cuidado com a sua coluna que você está fazendo errado. Mas, pessoal, por mais que essa pessoa aprendeu alguma coisa dentro desse mês, por exemplo, não é o suficiente para ela entender de tudo e dar aula para as outras pessoas. E aqui é o ponto mais perigoso. Quando você não sabe que não sabe de algo. O seu nível de conhecimento ainda é muito baixo, mas você não tem referência para perceber isso. Então, seu cérebro preenche essas lacunas com conhecimento hipotético, onde você sabe de alguma coisa com base na sua experiência ou coisa do tipo. Então, eu vou dar mais um exemplo para ficar bem claro. Supondo que essa mesma pessoa que começou na academia também agora quer ensinar os outros a como ganhar músculo. E a pessoa vai falar assim: Não, porque o meu primo, ele comia 5 bananas no café da manhã e isso deixou ele fortão. nesse momento, o seu cérebro está preenchendo esses vazios de experiência, no caso da nutrição, com base em experiências que não necessariamente são verídicas na sua vida. Então, se você acredita que porque com uma pessoa funcionou comer 5 bananas no café da manhã, quer dizer que necessariamente com as outras pessoas vai funcionar. Mas, tanto na nutrição quanto em outras áreas da vida, não é assim que funciona. Mas vamos supor que essa pessoa persista, que ela ainda continue treinando e que ela comece a aprender de fato. Você começa a perceber a sua inconsistência. Nossa, eu falava que tal pessoa estava errada, mas quem estava errado era eu. Coisas que antigamente faziam total sentido para você, agora não fazem mais. Você viu que estava errado. E de repente, aquela confiança de, nossa, eu sei tudo, some. E no lugar surge a dúvida. Pois agora você percebe que aquele assunto que parecia super simples é muito maior do que parece e muito mais complexo. E isso gera um efeito muito estranho. Quanto mais você aprende de algo, menos confiança você sente em falar daquilo. Você começa a pensar, Acho que eu ainda não sei o suficiente. Eu acho que eu entendi errado tal colocação. ou até mesmo, Poxa, eu acho que eu ainda não aprendi muito bem sobre esse assunto. mesmo estando muito melhor do que você estava antes. É como se você estivesse dentro de um quarto escuro sem luz alguma.
e você vai tateando as paredes para verificar o tamanho desse quarto. No início vai parecer que esse quarto é imensamente pequeno, mas se você acender a luz desse quarto, você vai ver que o que parece pequeno, na verdade, é muito maior que você pensa. Isso acontece por um motivo bem simples. O conhecimento traz consciência. Então, quanto mais você aprende, mais você percebe que ainda falta conhecer. E isso é uma coisa de quem sabe pouco ou começou a aprender agora, ainda não consegue enxergar. E isso explica muita coisa. Mas agora, olha ao seu redor. Quantas pessoas que você conhece no dia a dia que entendem muito sobre um assunto, que conseguem opinar sobre tudo e que muitas das vezes te dão aula sobre alguma coisa, mesmo sabendo que elas não sabem nada sobre o assunto. Isso não quer dizer que elas fazem por maldade, mas sim por conta de uma distorção do conhecimento que elas acham que têm. E na cabeça delas, quanto menos elas sabem, mais elas acham que sabem. Mas muitas das vezes é só um excesso de confiança. Enquanto isso, quem sabe muito sobre um assunto, muitas das vezes pensa mais, analisa antes de falar e muitas das vezes prefere não afirmar alguma coisa com tanta certeza. Porque ela sabe que aquele assunto muitas das vezes é bem complexo. E o que muitas vezes pode transparecer uma insegurança, na verdade não é. E com o tempo, quanto mais você aprende sobre o assunto, a sua confiança vai voltando. Mas agora de forma bem diferente. É como se fosse escalar uma montanha. No início, você acredita que já está quase no topo. Mas conforme o tempo vai passando e você vai se cansando de escalar, você começa a perceber de fato o tamanho que aquela montanha tem. No final, não é saber sobre tudo da vida, mas sim identificar o que você sabe e o que não sabe. Mas me diz aí, em qual área da sua vida você pode estar confiante demais sem perceber que ainda sabe muito pouco sobre o assunto? Porque o mais perigoso não é saber, e sim achar que sabe. E se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe aquele like e considere se inscrever no canal para mais vídeos como esse, pois o vídeo foi esse. Fui!